Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da websérie Fendt Sustentabilidade, hoje com o tema Tratos Culturais. E a melhor forma de abrirmos nosso programa é falando sobre a pluralidade e a força que a agricultura brasileira tem. Hoje nós somos os maiores produtores de soja e um dos maiores produtores de milho do mundo. O Brasil ainda é o maior produtor mundial de cana, o que mostra a força do nosso açúcar e do etanol, um dos combustíveis mais limpos do mundo. É líder na exportação de suco de laranja, líder mundial na produção e exportação de café. E em relação ao algodão, ícone da rastreabilidade e considerado nosso ouro branco, estamos entre os principais países produtores mundiais e entre os primeiros em comercialização do algodão em plumas. E esses são apenas alguns exemplos da força que o nosso agro tem. Depois de termos falado sobre sustentabilidade nas questões do preparo de solo e do plantio, agora é a vez de fazermos o mesmo com tratos culturais. E para falar sobre isso, eu vou chamar nosso primeiro convidado de hoje, o consultor Lars Schobinger. Lars, que prazer te receber aqui na nossa casa, tudo bem? Tudo bom, Rosana? Prazer é meu, um prazer estar aqui hoje com os amigos da Fendt. Lars, eu vou começar já te fazendo uma provocação. Será que é possível ser sustentável quando a gente fala de utilização de defensivos agrícolas? Com toda certeza, Rosana. Esse é um tema bem polêmico. Se a gente for olhar dentro de um histórico de uns 10 anos para cá, o Brasil teve vários avanços, né? Todos os elementos da cadeia vêm trabalhando em sintonia para melhorar o uso de defensivos. A gente tem um papel muito importante do Ministério da Agricultura, do MAPA, da Anvisa, e a gente teve, ao longo desses últimos 5, 10 anos, uma forte substituição de produtos, né? Alguns produtos que foram banidos, vêm sendo revistos, e uma entrada importante de novas tecnologias que usam dosagens menores e são muito menos tóxicos, né? Classificação toxicológica menor, né? Importante também lembrar que a sustentabilidade, ela passa por 3 pilares, né? Além da questão ambiental, que é muito importante e onde o Brasil é referência em termos de preservação de área e baixo uso de área para a produção agrícola, a gente também tem os pilares econômicos e sociais, que são também muito bem desenvolvidos no Brasil, parte pelo uso correto de defensivos. Já que você tocou nessa questão dos outros pilares da sustentabilidade, que não apenas o ambiental, né, tem também o econômico e o social, quero te perguntar qual a importância da agricultura no desenvolvimento dos municípios? Essa é uma pergunta bacana, eu diria que é fundamental, né? Se a gente olhar a história do Cerrado, a história do centro-norte do Brasil, é visível a diferença do desenvolvimento que ocorreu ao longo dos últimos 30, 40 anos. Isso também é não apenas visível para quem conhece as regiões há muitos anos, também é mensurável. Se a gente pegar o IDH, que é o índice que a ONU usa para medir o desenvolvimento humano, se a gente voltar aí para os anos 70, essas regiões estavam bem atrás da média do Brasil. E na última medição que saiu de 2010, os municípios com forte presença agrícola tinham um IDH mais alto do que a média do Brasil. Então existe um forte desenvolvimento humano, existe um forte desenvolvimento social e também, obviamente, econômico, né? Saiu recentemente os dados do PIB brasileiro e do PIB per capita. O Mato Grosso passou o Rio de Janeiro, hoje é o terceiro estado em termos de PIB per capita. Isso tudo é fruto da agricultura e do correto uso aí das ferramentas de produção. Que é o carro-chefe da nossa economia, né, Lars? Com toda certeza. Agora, a gente está falando também de inovação, né? Velocidade de novos processos, novos produtos. A gente tem notado que tem crescido muito, ultimamente, o uso de defensivos biológicos. Eu quero a sua avaliação sobre esse mercado. Também é uma frente importante de desenvolvimento. Os agricultores brasileiros são referência mundialmente falando em termos de inovação e de busca de tecnologia. Nesse sentido, a adoção de biológicos vem acontecendo de forma muito intensa no Brasil. O manejo é desafiador, a gente sabe que existem várias pragas, doenças, ervas que têm que ser manejadas e o biológico vem para adicionar, né, como ferramenta de solução, né? Hoje, em torno de 5% do mercado brasileiro já é com produtos biológicos. Se fala num potencial de 20% a 25% num período de 10 a 15 anos para frente. E são ferramentas que são altamente sustentáveis e estão sendo corretamente utilizadas dentro de um manejo, combinando com o químico e combinando com outras ferramentas fundamentais para a produção
agrícola. E os grandes agricultores já se mostram receptivos a esse tipo de produto. Totalmente. Hoje, mais de 50% das fazendas já têm uso de pelo menos um produto biológico. São produtos que são altamente aceitos pelo agricultor e que são reconhecidos por toda a cadeia, né? O consumidor dá preferência, o agricultor tem uma ferramenta a mais para trabalhar em termos de produtividade e para toda a cadeia da indústria e da distribuição também tem um papel importante para rentabilizar o setor. Muito legal, né, Lars? E olha, gente, esse tema também serve para enaltecer os nossos produtores rurais, que em meio a tantas adversidades, conseguem, safra após safra, deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Lars, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A Fendt tem consciência do seu papel e da sua contribuição ativa no pilar do desenvolvimento através da qualificação e especialização da mão de obra, porque não basta inovar em termos de maquinários e soluções que são levadas ao campo. Também é preciso formar pessoas que lidem com essa tecnologia de maneira eficiente. Por meio de parcerias como a do Senai e Senar, a empresa investe recursos para o desenvolvimento de pessoas, gerando conhecimento tanto para a mão de obra do concessionário como para os colaboradores dos produtores rurais. Afinal, a Fendt acredita no poder multiplicador que cada um desses profissionais pode desenvolver. Vamos agora assistir um vídeo que mostra um pouco mais sobre essa iniciativa. Primeiro que para nós do Senai de Mato Grosso é um prazer, uma honra estar ao lado da Fendt, uma indústria que inova, que acredita no país, e estar ao lado dessa grande indústria aqui em Mato Grosso é a certeza de que podemos ter acesso a mais tecnologias, a tecnologias avançadas que permitem colocar-nos lá na escola profissionalizante do Senai a melhor infraestrutura para formar esses profissionais. E também permite com que tenhamos qualificação, né? Aumentemos a nossa qualidade do nosso time de instrutores que está diariamente lá nas escolas formando a força de trabalho aqui do nosso estado. A possibilidade de personalizar as formações, né? De customizar os programas educacionais, estar alinhado com a fábrica, com a Fendt, nos permite certamente um incremento de qualidade e de efetividade que não teríamos se não tivéssemos esse grande parceiro. O Senar Mato Grosso, instituição de ensino, tem uma parceria muito relevante com a Fendt. O que consiste essa parceria? Nós somos uma instituição que leva a educação para os 142 municípios do estado do Mato Grosso. E nós nos aliamos à Fendt para quê? Para levar a qualificação nas máquinas da marca. Então hoje nós temos qualificação de alta performance em plantadeiras, na operação de tratores e na colheitadeira Ideal. Em 2023, nós já atuamos em cerca de 7 municípios do estado do Mato Grosso, levando capacitação de alta performance para cerca de 60 trabalhadores e funcionários da concessionária, atendendo o nosso contribuinte, o nosso produtor rural. Essa parceria é de grande relevância porque a Fendt, ela capacita nossos instrutores credenciados acerca das tecnologias embarcadas, acerca da operação do maquinário, da manutenção, de todas as especificidades da marca, e esses instrutores, eles replicam esse conhecimento para quem está dentro dessa máquina, atuando, trabalhando, para que ele aproveite ao máximo a tecnologia embarcada, para que melhore o rendimento do produtor rural por meio do que o Senar tem expertise em fazer, que é levar o produtor, levar o trabalhador rural o conhecimento por meio de cursos, treinamentos e qualificação. Uma bela ação que gera frutos para a comunidade e deixa um legado para todos. Agora chegou a hora de trazermos uma grande novidade para o Fendt Sustentabilidade, um lançamento recente que tem movimentado o mercado, o Fendt RoGator. E para falar sobre ele, eu convido a casa do Fendt Sustentabilidade, o Rafael Perucchi. Ele é coordenador de marketing do produto. Perucchi, tudo bem com você? Olá, Rosana, tudo bem e você? Tudo jóia. Queria que você contasse aqui pra gente por que o lançamento do Fendt RoGator é tão importante para a marca aqui no Brasil. Rosana, o lançamento do RoGator, que é o nosso pulverizador autopropelido aqui no Brasil, ele é tão especial porque ele vem para complementar o portfólio de produtos da Fendt no Brasil.
Nós iniciamos a trajetória da Fendt aqui com os tratores, as plantadeiras e depois as colhedoras. E agora, desde a AgriShow, né, onde nós fizemos o lançamento oficial da máquina, nós estamos trazendo o pulverizador autopropelido. Então hoje, o sistema de produção da Fendt ele está completo. Ou seja, os agricultores eles podem fazer todas as etapas do seu ciclo de produção com produtos da Fendt. Ou seja, o portfólio está todo completo, todo o ecossistema montado. É isso aí. Conta pra gente então quais são os diferenciais desse pulverizador. O Rogator, Rosana, ele é, sem dúvida alguma, hoje o pulverizador mais completo do mercado. Ele traz inúmeras características técnicas, inúmeros benefícios que vão trazer muito valor agronômico, mais rendimento operacional e mais qualidade de pulverização para nós agricultores. Dentre essas características, eu gostaria de destacar o sistema de vão livre que ela tem. Quando eu falo vão livre, é a altura em que o pulverizador tem em relação ao solo. É o que vai permitir eu entrar na lavoura sem que a máquina passe e bata, né, danificando a lavoura. O Rogator, ele tem um sistema com duas posições. Uma posição inferior, onde eu trabalho com a altura de 1,53 m, e aí eu consigo trabalhar na soja, algodão, milho e cana nas primeiras aplicações, tá? Eu posso trabalhar com a máquina mais baixa. E depois, com um simples toque dentro da cabine, o sistema hidráulico da máquina levanta ela para 1,93 m de altura, o que permite com que eu faça aplicações em lavouras com estágio mais avançado. Um exemplo prático é o milho, né? Que no estágio de pendoamento, quando ele está bem mais alto, se eu faço a aplicação de um fungicida nesse momento, eu tenho um potencial de ganho de 6 a 7% de produtividade. Então isso pode trazer muito benefício lá na frente para o nosso agricultor. Ou seja, o pulverizador vai acompanhando os estágios da lavoura e vai funcionando de acordo com o crescimento dela. Exatamente. E na posição inferior eu consigo ter uma velocidade de deslocamento bem elevada para fazer as aplicações do dia a dia e na posição mais alta eu consigo trabalhar até 24 km por hora, que é uma velocidade muito boa que vai me trazer muito rendimento operacional. A gente sabe que aqui no Brasil existe uma grande diversidade de cultivos. Aí eu te pergunto, o Fendt Rogator está posicionado para qual tipo de cultivo? Hoje o Rogator eu posso dizer que ele é uma máquina muito versátil. Eu consigo trabalhar em todas as culturas que a gente tem no Brasil, em especial a soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, ou seja, podemos trabalhar de norte a sul do Brasil sem nenhuma dificuldade. Muito bem. Olha, nós recebemos aqui várias perguntas de vários agricultores de diferentes regiões do país, diferentes culturas, e eu queria saber se você está preparado para responder essas perguntas. Vamos lá. Topa o desafio? Bora. Vamos lá. Olha só, a Mariana de Lucas do Rio Verde está dizendo que valoriza muito a cabine em um pulverizador, já que é uma máquina que entra 7, 8 vezes na lavoura durante uma safra. O que você tem a dizer sobre a cabine do Fendt Rogator? Rosana, boa pergunta da Mariana. Como ela mesmo disse, né? O pulverizador é a máquina que mais trabalha dentro de um ciclo produtivo, em qualquer lavoura, milho, soja, algodão. E é a máquina onde o operador passa mais tempo dentro, né, por longas jornadas. A cabine do Rogator, ela tem um amplo espaço interno, um conforto operacional fantástico, um banco diferenciado com aquecimento, todos os ajustes de lombar, costa, tudo. Todas as posições de trabalho, elas são ergonomicamente definidas. Então, o ambiente, o posto de trabalho, ele é muito bom. Além de toda a área envidraçada, onde o operador ele consegue ver as barras e acompanhar o trabalho 100% do tempo, sem dificuldade. Temos mais uma pergunta agora do Márcio, de Nova Alvorada do Sul. Ele está perguntando sobre vazão versus velocidade. Ele tem cana, soja e milho e gostaria de saber se o pulverizador se ajusta bem para as diferentes necessidades de cada cultivo. O Rogator, ele é uma máquina muito versátil. Ele está apto a trabalhar em todas essas culturas que o Márcio nos questiona, soja, milho e cana. Quando ele fala da vazão, eu imagino que ele está perguntando porque ele trabalha com vazões diferentes. Em grãos, normalmente uma vazão mais baixa, e em cana, geralmente uma vazão mais alta. O Rogator, o sistema que controla essa vazão, né, a bomba que faz esse fluxo de líquido, ela tem capacidade de trabalhar desde baixas vazões até altas vazões. Então, ela está totalmente adequada para trabalhar
nessas culturas quando a gente fala de vazão. Com relação à velocidade, né, que é o outro ponto que o Márcio nos questiona. O Rogator ele tem capacidade de trabalhar até 32 km por hora pulverizando. Tá? E isso, quem vai dizer para nós, né, a velocidade ideal são as condições do terreno que ele tem e a estabilidade barra. Mas desde que ele esteja com as pontas de pulverização ajustadas, a máquina vai ter capacidade de trabalhar com baixas e altas vazões e altas velocidades. Temos mais uma pergunta do Antônio de São Desidério. Ele comenta que a palavra de ordem na sua propriedade é eficiência operacional. Como o Fendt Rogator pode ajudar a pulverizar mais áreas em um tempo menor? Rosana, o Rogator ele foi concebido para ser uma máquina de alto rendimento operacional. Desde a sua estrutura de chassi, a sua motorização, toda a parte hidráulica, né, o sistema hidrostático que faz a máquina deslocar. Aliado a isso, ele vem com uma barra de 40 metros em alumínio. Uma barra em alumínio mais leve do que as barras hoje de aço que a gente tem no mercado, e ela é cerca de 11% maior do que as barras mais usuais. Com isso, eu consigo entregar um rendimento operacional, hectares trabalhados por hora maior do que qualquer outro equipamento disponível no mercado. E ao final do dia, isso vai representar menos reais por hectares gasto para fazer as aplicações. Exatamente por conta do tamanho dessa barra. Exatamente. Olha, a Mariana do Paraná é aluna do curso de agronomia, nossa fiel espectadora. Ela disse que aprendeu muito nos outros episódios do Fendt Sustentabilidade sobre a importância da conservação do solo. E ela traz uma preocupação que é muito relevante sobre o compactamento do solo nessa operação de tratos culturais. O que é que você tem a dizer para ela, Perucchi? O Rogator, Rosana, ele também vem com uma das grandes características que ele possui, é um sistema de esterçamento das quatro rodas, do eixo, tanto o eixo dianteiro quanto o eixo traseiro. Então, quando eu vou fazer uma manobra na lavoura, que é onde a gente tem mais rastros, né, e mais compactação, por você estar a todo momento virando com a máquina ali, como que ele funciona? O eixo dianteiro, se eu vou fazer uma manobra para a direita, por exemplo, eu viro as rodas para a direita e o eixo traseiro ele vira ao contrário. Então ele faz com que o raio de giro da máquina seja bem mais curto. Então só por isso eu já consigo ter que andar menos sobre o solo, então eu protejo uma maior parte do solo nas manobras. E um outro detalhe muito interessante é que quando eu tenho esse sistema, as rodas traseiras vão passar exatamente no mesmo rastro da roda dianteira, o que não ocorre quando eu só tenho esterçamento dianteiro. Então eu crio apenas um rastro na manobra, ao contrário de máquinas que não possuem essa característica, que eu deixo o rastro da roda dianteira e da traseira, eles passam um ao lado do outro. Com isso, eu ocasiono menor tráfego da máquina nas áreas de manobra, ou seja, menos áreas compactadas, e, além disso, eu causo menos amassamento na lavoura. Como eu ando menos para fazer a manobra e num rastro só, eu consigo ter uma produtividade maior em sacas por hectare nas áreas de manobra também, representando também um ganho financeiro para o nosso agricultor. Muito legal. Agora é a minha vez, né? Já que o nosso tema aqui é sustentabilidade, eu quero saber do Perucchi, por que essa máquina entrega mais sustentabilidade durante toda a operação? Como eu disse, Rosana, é uma máquina completa, é muito versátil e com inúmeros pontos que a gente poderia apontar aqui, como o consumo de combustível, a questão de manutenções. Mas eu gostaria de pontuar aqui e destacar um sistema que nós chamamos de Liquid Logic. O que seria o Liquid Logic? É um pacote de soluções que está no gerenciamento da cauda da pulverização. Ou seja, são várias características que vão fazer essa gestão do produto. Dentre essas características, eu gostaria de destacar uma, que é um que a gente chama de recuperação de produto. O que acontece quando eu estou fazendo uma aplicação de defensivo na lavoura? Quando eu termino a área e, vou guardar a máquina ou vou aplicar outro produto, outro princípio ativo em outra área, ficam resíduos desse líquido dentro da máquina, nas tubulações, nos filtros, né, nas linhas de pulverização. Esse sistema, ele injeta ar dentro de todas as tubulações da máquina. O operador faz isso dentro da cabine, então ele não precisa descer, mexer em válvula, nada, ele simplesmente vai seguindo um passo a passo no nosso monitor
E esse ar, quando ele é injetado dentro da tubulação e dos filtros, ele traz todo esse produto, esse resíduo que ficou na máquina, de volta para o tanque principal. Quando eu recolho isso para dentro do tanque, eu consigo retirar esse produto e dar o descarte adequado para ele. Ou eu posso reutilizá-lo, claro, posso fazer uma aplicação com aquele mesmo produto em outra área, ou dar o descarte adequado para aquele produto, sem realizar contaminação ali no ambiente. Você tocou num ponto super importante quando a gente fala de sustentabilidade, que é o gerenciamento de resíduos, né? Uma exigência, não só no agronegócio, mas em outros segmentos também. Agora, o RHOGATOR é um equipamento muito robusto, né? Com um belo design, chama muita atenção. Foi a estrela aí da AgriShow. É algo que realmente impacta quando a gente observa, né? Exatamente, Rosana. O sucesso que nós tivemos lá na AgriShow, ele foi muito acima das nossas expectativas, né? Nós que já conhecíamos o produto antes de trazer, sabíamos do potencial, mas quando a gente botou ele lá na feira, até a gente colocou ele mais alto, as pessoas vieram e se impressionaram com tudo isso que você falou, né? Robustez, o design e tudo que ele vai entregar para o nosso produtor rural. Né? E quando que você vai me convidar para dar uma voltinha no Fendt RHOGATOR? Já está convidada. Vamos? Olha, Vero, que adorei nosso papo, né? Muito esclarecedor. Eu tenho certeza também que quem está acompanhando a gente gostou muito dessa apresentação. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você já ouviu falar sobre o Fendt Spirit? Ele é a tradução do jeito único com que a Fendt se relaciona com seus clientes. Algo que vai além do campo, que tem a ver com a forma diferenciada como atua ao lado de todos os seus parceiros. E isso é percebido, por exemplo, no pós-venda. Quem compra um Fendt sente de cara essa diferença. Um time completo, dedicado a garantir a disponibilidade da máquina, pois sabem o quão importante é cada minuto no campo. Mas alguns pontos auxiliam e muito para que isso aconteça. O primeiro deles é manter a manutenção das máquinas sempre em dia. E para isso, você pode contar com o programa de manutenção preventiva da Fendt, uma iniciativa da fábrica junto à sua rede de concessionários que garante previsibilidade financeira e entrega muito mais valor aos seus clientes. Olá, Rosana. Olá a todos que estão acompanhando nossa websérie. É um prazer estar aqui podendo contribuir um pouquinho com esse assunto tão importante que é a sustentabilidade e trazendo aqui um pilar super relevante para o relacionamento com os nossos clientes, para a construção de parcerias, que é o pós-venda. A Fendt ela se destaca pelos seus produtos de alta tecnologia e que entregam aí alto rendimento operacional para as operações agrícolas. Mas nós também, via pós-venda, queremos oferecer a melhor experiência que o cliente pode ter. E para isso a gente está muito junto, muito próximo, observando o dia a dia dos nossos clientes e tentando buscar soluções, tanto em produtos quanto em serviços, para que nós possamos ser mais eficientes e entregar mais valor na cadeia produtiva do agro. Sem dúvida, um dos pontos que mais nos chama atenção nessa nossa jornada junto aos clientes é a complexidade na gestão da operação de uma fazenda. Hoje o nosso cliente está inserido num ambiente muito diverso, num ambiente volátil, onde as coisas mudam com uma frequência muito alta e os demanda, a tomada de decisão muito rápida, a observação do que está acontecendo no mercado, inclusive no mercado internacional. A gente viu recentemente que coisas que acontecem fora do nosso país impactam no planejamento e na decisão dentro da porteira. E a Fendt ela vem trazer simplificação para esse processo porque nós entendemos que a manutenção dos produtos não precisa ser mais um item, mais uma variável a agregar complexidade nesse sistema. Então por isso, em 2024 estaremos trazendo grandes soluções, um pacote completo de serviços de pós-venda para que o nosso cliente fique mais tranquilo e foque na sua operação. E a primeira grande novidade que nós gostaríamos de compartilhar é o programa Fendt Genuine Care. Esse é um programa que prevê um contrato de manutenção e dentro desse contrato alguns serviços serão oferecidos para que a gente garanta a saúde dos produtos e garanta alta disponibilidade de máquina. Quais são esses serviços que poderão estar englobados no programa? O primeiro, o básico e o que mais impacta é a manutenção preventiva. A manutenção preventiva ela será
programada no momento correto, utilizando obviamente a ferramenta Fendt Connect como um balizador, como a ferramenta que norteia o orímetro do produto. Nós teremos a execução do serviço sendo feito pelos técnicos especializados, a utilização de peças genuínas e, com certeza, a utilização de óleos homologados pela fábrica. Então, esse é o primeiro serviço que nós temos dentro do pacote. E quais são os serviços adicionais? Bom, nós teremos desconto em peças e serviços de manutenções corretivas. Esse é um grande diferencial também. Nós teremos a análise de fluidos, onde poderemos construir um histórico da vida do produto, avaliando os lubrificantes e avaliando uma possível extensão de um período. E com certeza nós estaremos bem sólidos e lastreados utilizando a tecnologia. E que tecnologia é essa? É o Fendt Connect. O Fendt Connect é a solução de telemetria da Fendt, onde a gente consegue consultar e ter dados em tempo real da operação dos produtos, tanto do lado operacional quanto dados agronômicos. Então, a fábrica e a concessionária, através desse programa, estarão de mãos dadas, estarão trabalhando em conjunto para que o cliente não precise se preocupar mais com as manutenções dos equipamentos. Isso é um grande benefício, é um trabalho excepcional que está sendo executado pelo time, que entrará em operação a partir de 2024. Mas nós não paramos por aí, Rosana. Se de um lado, com o Fendt Genuine Care, nós estamos cuidando da manutenção dos nossos produtos, estamos trazendo previsibilidade financeira e com certeza garantindo uma alta disponibilidade de máquina, por outro lado, nós estaremos lançando o Fendt Gold Star. O Fendt Gold Star vem para fechar o pacote de soluções de pós-venda que serão lançados em 2024 e ele é o nosso programa de garantia estendida. Serão 3 anos de garantia estendida para todo o portfólio de produtos vendidos aqui no Brasil pela Fendt. Essa parceria entre concessionária e fábrica com certeza será muito frutífera e dará muita segurança para o nosso cliente e com certeza vai ajudar ao cliente a não se preocupar com manutenção, não se preocupar com o equipamento e sim com a sua operação, para que ele consiga aí guardar a commodity mais preciosa que ele tem, que é o tempo. Rosana, agradeço a oportunidade, eu fico por aqui e nos vemos em breve. Muito obrigado. Que bacana esse programa, hein? Ele tem tudo a ver com o tema sustentabilidade. Afinal, uma máquina bem ajustada trabalha muito melhor, entregando mais performance e menos consumo. Pense nisso. E chega ao fim o nosso 3º episódio do Fendt Sustentabilidade. Hoje, nós vimos no início do programa a diversidade de cultivos e a potência que o Brasil representa na agricultura mundial. Depois, nós contamos com a presença do consultor Lars Schobinger, que nos mostrou como o Brasil se destaca no uso racional de defensivos versus sua produção. Mostramos para você o desenvolvimento das fronteiras agrícolas brasileiras e como a atividade contribui para gerar riqueza para as cidades onde o agro está presente. A Fendt também dá sua contribuição através de parcerias como o Senai e Senar. Nós trouxemos o Rafael Perucchi, que nos explicou como o Fendt Rogator, além de fazer um excelente trabalho na pulverização, pode auxiliar de maneira determinante na questão da sustentabilidade, com a aplicação dos insumos de maneira eficiente e precisa. E, para terminar, nós falamos um pouco da forma com que a Fendt atende os seus clientes de maneira especial. Nós falamos também da importância em manter a manutenção das máquinas em dia. O 3º episódio da websérie fica por aqui e o nosso próximo tema será a colheita. Eu tenho certeza que você não vai perder, hein? Nos vemos em breve em mais um Fendt Sustentabilidade. Até lá!